Olá, seja bem-vindo ao Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. Eu sou Ana Oliveira e aqui a gente conversa com quem está inovando e transformando a educação no Brasil. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria especial com o J-POL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através do uso de evidências científicas. Hoje, nosso tema é educação com resultados, como planejamento, avaliação e formação continuada impactam os alunos. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber o Adalberto Castro, que é supervisor de tecnologia educacional das escolas premium do Grupo SEB. Adalberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Para começar, me conta qual que é o papel do supervisor de tecnologias educacionais dentro de um grupo de ensino. Conto sim, mas antes eu queria agradecer a Letros pelo convite e dizer que eu me sinto muito lisonjeado por ter sido convidado para participar dessa conversa. Bom, o meu papel como supervisor de TE, como a gente carinhosamente abrevia, né, é o de buscar inovação, trazer inovação para a sala de aula, para colocar à disposição dos professores e dos alunos, para que todo o processo de ensino e de aprendizagem eh, atinja o seu potencial máximo. De modo bem simplificado, digamos assim, é isso que eu faço. Claro, e para fazer isso, a sua formação é técnica, é pedagógica? Me conta um pouco como você chegou aí. Eu estou dando risada porque, bom, eu falo para muita gente, né, nesse papel, e nas palestras que eu dou, a minha primeira frase é: olha, eu não sou da TI, embora eu vá falar de tecnologia. Eu não tenho uma formação técnica, eu, na verdade, sou professor, né? Sou professor de química, essa é a minha origem. Hoje também pedagogo, enfim. Mas atuei como professor de química na escola básica, no ensino médio, durante 29 anos na minha vida. Desses 29 anos, 27 deles numa das escolas do Grupo SEB. Certo. E na sua visão de quem já foi professor e agora atualiza, trabalha com as tecnologias educacionais, eh, como que um planejamento estratégico faz a diferença para que as redes de ensino alcancem melhores resultados? Olha, a gente costuma dizer que, assim, em escola, propósito, ele não é fundamental, ele é orgânico, ele faz parte do processo. Então, planejamento, que é outro nome que a gente pode dar para isso, ele, ele é necessário e é ele que vai garantir que aquilo que você está buscando, que é a melhoria dos processos, tanto de ensino quanto de aprendizagem, você consiga verificar, você consiga medir a tempo de fazer uma intervenção, né? Então, é dessa forma que eu vejo que o planejamento tem que estar a serviço ou com essa finalidade, de ser o propósito que você vai perseguir durante todo o seu processo educacional. Você falou de intervenção a tempo, então o planejamento ele deixa de ser aquele anual em que você faz no início do ano e lá no final do ano você descobre se ele foi bom ou não. Pois é, não é desse que a gente está falando. A gente está falando de um planejamento sistemático. E aí a gente vai definir qual é a periodicidade dele. Isso quando a gente fala na instituição, na escola, na rede, no grupo, né? Mas hoje a profissão professor exige que eu tenha esse planejamento em todas as minhas aulas, ou em todos os conjuntos de objetivos que eu quero atender. Não dá mais, não existe mais a possibilidade de a gente avaliar no final de um período, por exemplo, de 3 meses. Porque aí você chegar à conclusão de que, puxa vida, deu tudo errado, ou as coisas não saíram como eu queria, e aí a culpa ou a responsabilidade de quem? Do aluno? Esse não é mais o nosso tempo. E para apoiar isso, imagino que a avaliação entra como uma ferramenta fundamental. E essa avaliação, ela pode ser tanto interna e externa, é isso? Assim, eu acho que a avaliação é
é algo que faz parte, né? Agora, avaliação é um termo muito amplo, né? Então, as pessoas entendem a avaliação como desde a coleta de um dado para dar um feedback imediato, como uma prova formal, né? E falando da primeira parte, eu acho que a coleta desse feedback, né, de você conseguir perceber se aquilo que você está fazendo em sala de aula está se revertendo no aprendizado que você intencionalmente idealizou, né? Ou seja, está de acordo com o seu propósito. Eu quero que os meus alunos aprendam um determinado conteúdo num determinado intervalo de tempo, com uma determinada intensidade. Isso você vai obter através de avaliações dos feedbacks que você obviamente, das ferramentas que você vai colocar à disposição desses feedbacks. E isso, obviamente, vai contribuir para o teu trabalho e vai contribuir para você atingir esse objetivo. E a avaliação propriamente dita, é quando você fala de uma avaliação externa, uma prova, uma avaliação formal, também é uma boa fonte de dados para que a gente daí se debruce sobre os resultados e analise todo o processo de ensino que você ofereceu aos seus alunos. Então eu vejo a avaliação, tanto a interna, e essa interna feedbacks ou avaliações somativas, como a avaliação externa, um grande uma grande fonte de dados para você retroalimentar e rever os seus processos. Então, acho que a avaliação está a serviço disso, sabe? Ela está a serviço de você olhar para o seu processo e fazer as intervenções que são necessárias. E olhar para a avaliação com esse sentido mais amplo que você mencionou, exige dos professores, às vezes, um conhecimento que nem todos os professores têm. Eh, Nesse sentido, a formação continuada, ela desempenha um papel no ciclo de melhoria da aprendizagem? Sem dúvida nenhuma. Professores não têm esse conhecimento, mas se tem uma coisa que o professor é, é amigo, é apto, é o conhecer. E quando você fala conhecer o aluno, o professor olha para isso com muito mais carinho e com muito mais qualidade, porque é do trabalho do professor, sabe? É uma ferramenta importante. Então, quando você apresenta para os professores um curso de formação, uma formação continuada, em que você diz que o propósito é esse, o propósito é você entender como os seus alunos estão vendo, estão interagindo com o que você está ensinando a eles, nenhum professor se nega. E eu acho, então, fundamental que qualquer escola, qualquer sistema de ensino tenha isso como preocupação. Trazer aos seus professores boas formações que vão atender a, essa, a essa necessidade natural do processo educacional. Certo, e você pode compartilhar com a gente um exemplo como a integração desse tripé, o planejamento, a avaliação e a formação gerou impacto positivo? Ah, eu posso. Eu tenho diversos exemplos, porque somos uma rede em que nós temos uma assinatura digital com diversos parceiros. E para a gente ficar na casa, eu vou trazer o exemplo da própria Letros, né? A Letros, desde a sua entrada, ela foi pensada com o propósito de fazermos com que os nossos alunos escrevessem mais. Porque a gente entende que quem escreve mais, escreve melhor. É a receita mais clássica que a gente tem, receita da vovó. Escreve mais que você vai escrever melhor. Então, quando a gente pensou na Letras, a gente tinha como propósito inicial isso. Nós queremos que os nossos alunos escrevam mais. Mas a gente precisa dar feedback para ele. Não adianta pedir para um aluno escrever e não dar retorno. Bom, aí a gente esbarra numa coisa: tempo de vida, tempo do ser humano. Os professores não conseguem pegar 10, 12, 15 redações num período de um mês, 2 meses e darem um retorno para os seus alunos. Então, nós planejamos uma entrada da Letros para que a gente colhesse mais resultados a partir das escritas dos nossos alunos. E qual foi o resultado de tudo isso? Logo nos primeiros anos, a gente subiu em mais de 40% a nota média dos nossos alunos nas redações do Enem. Eu, inclusive, ou apresentei esses dados muitas vezes em reuniões com os professores. Então, eu acho que esse é um exemplo em que planejamento com propósito, mas a ação, a avaliação, surtiram o efeito que a gente esperava.
E quando você compartilha esse resultado com os professores, como que é essa recepção? Bom, contar coisas boas é sempre bom, né? Então a recepção, ela é muito prazerosa, óbvio, mas a gente está ali, na verdade, discutindo, olha, ok, a gente melhorou e a gente já sabia que ia melhorar, porque obviamente eles estão escrevendo mais, mas agora a gente quer, além de melhorar nessas notas, a gente quer ter mais repertório. Então, ok, o Enem é um bom parâmetro, mas a gente quer ir além disso, sabe? A gente quer, além do parâmetro do Enem, a gente quer o nosso parâmetro interno. Então, eu quero um aluno, por exemplo, fazendo mais citações de livros que não necessariamente são uma leitura obrigatória. Eu quero o aluno usando sinônimos para palavras que não necessariamente são aqueles já tradicionais, entende? Então, a gente parte de uma notícia boa, de que, olha, o método funciona e está funcionando muito bem, para como a gente pode melhorar ainda mais. Certo. E nesse tempo que você estruturou e coordenou a área de tecnologia educacional, que passo a passo você daria para quem está começando a estruturar uma área agora, pensando nesse tripé, planejar, avaliar e formar? Olha, eu não sei se é exatamente um passo a passo, mas talvez aí uma dica de quem já trilhou e vem trilhando esse caminho discuta bastante com o professor. Ah, gaste bastante tempo na preparação do professor para que ele entenda que a avaliação dos dados, que se debruçar sobre os dados que são obtidos a partir das atividades, vale muito a pena. Isso vale mais a pena até do que a própria prática, sabe? Então, gasta esse tempo formando as pessoas no sentido de entenderem o valor e a importância que é você ter uma resposta imediata, num curto intervalo de tempo, o menor intervalo que você puder, para responder a pergunta. Eles sabem o quanto eles sabem. Certo. E, para finalizar, me conta o que você aprendeu nesse tempo de de implementação de tecnologias educacionais em escolas. Eu tô rindo porque eu tenho 5 anos, né, como supervisor de tecnologia educacional, então você tem que contar aí que eu passei 2 anos durante a pandemia, né? E é, e é engraçado, porque durante a pandemia a gente teve que fazer coisas que a gente não tinha a gente não tinha a menor noção de que iria fazer um dia na vida, né? Então é difícil, acho que tem muita coisa que eu aprendi, mas principalmente eu acho que eu fico com a, o olhar para o aprendizado. A gente, como professor, muitas vezes, a gente se pega muito preso ao ensino, a como eu ensino, a como eu trago a melhor ferramenta, sabe? Isso é válido e é importante, mas é interessante demais você entender e olhar para como eles aprendem, de que forma eles aprendem. E muitas vezes você vai se surpreender com essas respostas, de modo que o seu aluno vai te trazer, olha, eu aprendi de um jeito que você nunca imaginou, e você como professor pensa, eu nunca imaginei que ele fosse por esse caminho. Então, assim, o maior aprendizado que eu tive foi olhar por esse viés. E aí eu tive um privilégio durante a pandemia, porque eu consegui atuar em 3 papéis diferentes. Durante a pandemia, eu era coordenador de tecnologia educacional de um grupo importante, como o Grupo SEB, de um colégio muito grande aqui em São Paulo, que é o Polidomos, mas eu era também professor, porque na ocasião eu estava dando aula, então eu era professor de química, do Coelho e eu estava fazendo uma faculdade. Então, eu tive também a experiência como aluno durante a pandemia. E eu acho que esses 3 cenários contribuíram muito para que eu olhasse para esse processo de aprendizagem dessa forma que eu estou te falando. Nossa, que baita experiência. Gente, esse foi mais um episódio dos Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. E aqui eu tive comigo o Adalberto Castro, supervisor de tecnologia educacional das escolas Premium do Grupo SEB. Muito obrigada pela presença, Eu que Adalberto. agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando as histórias que inspiram a transformação.